Salve, salve, rapaziada! No podcast de hoje nós iremos dar continuidade no sermão Red Pill. Se você é novo na nossa plataforma, você pode se inscrever no canal e acompanhar a nossa playlist. Ou seja, nós falamos sobre o Inner Game, o jogo interno. Então nós estamos nessa correria aí de levantar piso, levantar grana, levantar o nosso game. Porém o nosso Inner Game, ou seja, tudo aquilo que está entre as nossas orelhas, é muito importante. Então você precisa ser congruente com aquilo que parece ser. Muitas das vezes você faz esse desenvolvimento pessoal, porém lá dentro você é aquele cara perdedor, aquele cara que tem mentalidade Blue Pill. Então você precisa cuidar desse lado espiritual. Essa playlist do sermão Red Pill é para trabalhar no seu Inner Game. E no podcast passado nós lemos até o capítulo de número 20. Hoje nós iremos ler o capítulo 21 do livro de Provérbios. No capítulo 21, versículo 1, diz o seguinte: Para o Senhor Deus controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a correnteza de um rio. Se você pensa que tudo o que faz é certo, lembre que o Senhor julga as suas intenções. Essa Bíblia, rapaziada, é a Bíblia NTLH, tá ok? Só para que vocês possam ficar cientes. A Bíblia online NTLH. Os maus são dominados pelo orgulho e pela vaidade. E isso é pecado. Então quem planeja com cuidado, ele tem fartura. Agora aquele cara apressado, ele irá passar necessidade. Isso às vezes tira o prazer da vida, ou seja, o tesão, entre aspas, da vida. Porque você planejar a vida, ela irá ocorrer da maneira que você planejou, da maneira que você traçou. Lógico que o layout pode mudar, algumas coisas irão alterar, porém você tem um plano, você tem um planejamento. Essa é a vida. Como que eu quero estar quando eu estiver 50 anos? Pô, mas eu tenho 20, tudo bem. Se de 50 anos você quer estar dessa maneira, aos 45 anos você precisa estar dessa maneira para que aos 50 você esteja dessa outra maneira. Agora, se aos 45 anos você estará assim, você precisa verificar com 35 anos como que você irá estar para você chegar nessa posição dos 40 ou 45, para que os seus 50, que é a sua meta, você esteja daquela maneira. Ou seja, você precisa fazer a engenharia reversa, e quebrando, e planejando. E isso você pode fazer em 1 ano, 6 meses, 3 meses. Então nós, que somos homens, nós trabalhamos muito nessa parte lógica, pragmática, é importante. Então, por isso que muitas das vezes quando nós se deparamos com a RP, é difícil de engolir. Ou seja, todo aquele mundo Blue Pill que você acredita da natureza feminina, perde, ou seja, aquele brilho, entre aspas. Por quê? Porque você vê, ou seja, é tudo premeditado, você vai saber de tudo que irá acontecer. Ou seja, a menina vai fazer isso, aí ela vai falar dessa maneira, ou seja, isso irá acontecer. E a RP, ela veio para isso, ou seja, para você planejar a sua vida em relação a essa interação intersexual. Você está um passo à frente, sabendo o que a sua companheira, a sua mulher, ou enfim, qualquer outras mulheres possa estar fazendo. Isso é de suma importância. Eu não acompanho muitos canais brasileiros, rapaziada. Peço até perdão o pessoal que faz conteúdo brasileiro aí na RP, na manosfera, na machosfera, enfim. Porém, eu não tenho muito tempo, rapaziada. Eu vi um podcast do Ryan Santos, ele falando sobre como ele se deparou com a RP e o que aconteceu na vida dele. Ou seja, ele ficou um cara desgostoso, desacreditou e não foi bom pra ele. E o interessante é que ele não está errado em tudo que ele falou. Ele não está errado. Preste atenção. A RP, ela não é para todos. Não é para todo mundo. Nem todo mundo irá aguentar o baque. Nem todo mundo está pronto para aceitar, entre aspas, a verdade. Porque a RP nada mais é que uma aceitação. Ou seja, você aceitar as coisas da maneira que são, aceitar o mundo da maneira que é, aceitar a natureza feminina da maneira que é. Apenas isso. Então ele passou algumas informações, ou seja, quando ele não tinha o conhecimento da RP, ele era mais feliz. Agora, quando ele, com o conhecimento, ele ficou mais desgostoso. É aí onde está a questão.
Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. Ou seja, se você não tiver um planejamento na sua vida, você não irá ter fartura. O cara que ele toma RP, a maioria das vezes, ele começa a entrar na toca do coelho, começa a cavar. Então ele vai acabar na Black Pill. Ele vai acabar no grupo de alguns grupos muitos migtais, ou seja, que o cara só fala mal de mulher, só mete o pau e tal. Então a RP é a aceitação. Quando você aceita, entende a natureza feminina, entende como o mundo é, fica mais fácil. Preste atenção. Você está andando numa linha de trem. Você está sentindo a brisa, ou seja, a natureza ali. Porém, os seus olhos estão tapados, tem uma venda nos seus olhos. Você não sabe que você está na linha do trem. Ou seja, o trem ele vai vir. O trem bala vai vir e vai arrebentar, não tem jeito. Porém, você está sentindo a brisa, você está andando, está tudo bem para você. Agora, você tem a possibilidade de tirar a venda dos seus olhos e continuar na linha, continuar nos trilhos. Ou você continua acreditando que está tudo certo, que nada irá acontecer e continua andando com a venda. Então a RP ela é isso, ou seja, ela tira a venda dos seus olhos. Então eu prefiro andar sabendo que eu estou na linha do trem, correndo perigo, porém sem as vendas. Sempre ligado. Se o trem chegar eu posso pular. Ou eu sei que o trem irá passar ali. Então essa é a RP, ou seja, você não irá sair da Matrix, você está na Matrix, porém você sabe, porém você está um passo à frente. Então isso tira o tesão da vida, entre aspas. E foi como ele citou, ele até citou o livro de Eclesiastes, que é um livro também que nós iremos passar aqui no nosso podcast. Então é de suma importância, rapaziada, você entender isso. Então quando você entra em contato com a RP, o que você precisa fazer é aceitar, apenas isso. A RP é aceitação. Então o cara, quando ele se depara com a RP e esse mundo Blue Pill, com a Red Pill entra em choque, ele quer ser um Purple Pill, mas ele quer voltar para esse mundo Blue Pill, porém com a consciência da RP, então fica difícil. Então ele começa a ficar relutante ali dentro dele. Então ele precisa trabalhar no inner game, que é muito importante. E os homens, rapaziada, nós somos, lógico, pragmático. Nós precisamos fazer o planejamento. É como no verso 5, quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. Ou seja, o cara se depara com a RP, vai cavando, entrando na toca do coelho, é Black Pill, é MIG, tal, a mulher não vale nada, meu, o mundão tá perdido, não adianta você levantar o seu game. Então o cara ele começa a entrar no buraco, numa escuridão, que pra ele não tem pra onde correr. Então eu prefiro andar na linha do trem sem as vendas dos meus olhos, do que estar andando na linha do trem com meus olhos tapados. Então, rapaziada, apenas aceite a realidade da maneira que é. A riqueza que é ganha desonestamente acaba logo e é uma armadilha mortal. Os maus são destruídos pela sua própria violência porque se negam a fazer o que é direito. O culpado segue caminhos errados, mas o inocente faz o que é direito. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta. Os maus têm fome do mal. Eles não têm pena de ninguém. Vai vendo, nós falamos sobre isso, ou seja, a mulher que fica enchendo os passovaco do cara ali, ó, na mente dele. Então, como uma água na rocha. Esse foi o capítulo de número 20 também. Então não adianta, se você tem uma mulher briguenta, ou seja, a mulher fica só de resenha, resmungando, é uma grande red flags. Então é melhor morar no fundo do quintal, fazer o corrozinho lá, ficar com o cachorro. Vai vendo. Livro de Provérbios, rapaziada. Isso é sabedoria. Os maus têm fome do mal. Eles não têm pena de ninguém. Quando o zombador é castigado, as pessoas sem experiência aprendem uma lição. Quando se ensina o sábio, o seu conhecimento é aumentado. Dê um presente em segredo a quem estiver zangado com você, e a raiva dele acabará. Quando se faz justiça, os bons ficam felizes, porém os maus ficam apavorados. Quem se afasta
do bom senso está caminhando para a morte. Ou seja, você tem que ter um bom senso, você tem que fazer uma análise na sua vida, ou seja, fazer o filtro, aquilo que é melhor para você. Porque muitas pessoas, elas coletam algumas informações, talvez de outras plataformas, e seguem como um paradigma. Quem se afasta do bom senso está caminhando para a morte. Você precisa ter um bom senso. Quem ama os prazeres passará necessidade. Quem ama o vinho e a boa comida nunca ficará rico, ou seja, o beberrão. Ou seja, o vinho significa o álcool ali. Se você ama o álcool, se você é um cara alcoólatra, ou seja, um cara beberrão, você irá passar fome. Não adianta. Por quê? Porque você estará entregue a esse vício, a bebida. As pessoas honestas ficam livres da angústia e os maus sofrem em lugar dos bons. É melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. Eu coloquei um post na minha plataforma do Twitter, ou seja, 6 simples passos de como ter um homem de alto valor. Então, para as mulheradas aí empoderadas, né, vamos dizer assim, se você quer ter um homem de alto valor, esse é um ponto muito importante. Principalmente quando o homem ele vai ficando mais velho, ele quer relaxar, ele quer recarregar as baterias, ele quer ficar sossegado, meu. Não adianta, o cara mata um leão por dia, vem pra casa, o cara quer sossego, véio, quer paz. Então coloquei 6 simples passos de como ter um homem de alto valor. Primeiro, aprenda a cozinhar. Aprenda a cozinhar, meu. Esse é o primeiro passo. A menina não sabe nem cozinhar um ovo, fazer um café. Fica difícil. Segundo, seja feminino, ou seja, cabelo longo. Esteja em forma, em shape. Não tenha uma circunferência larga, né? Não corta o cabelo que nem homem. Meu, não dá. Agora, está aqui o terceiro. Então, o terceiro ponto é não encha o saco do seu marido, do seu namorado, do seu homem, com coisas simples, que é o versículo de número 19, e vários outros que nós lemos deste mesmo livro. É melhor morar no deserto do que uma mulher que vive resmungando e se queixando. Não adianta. Já que nós estamos falando desse post no Twitter, vamos ler os outros 3. Não tenha dívidas, ou seja, a mina tem várias dívidas de bolsa, sapato, ou seja, dívida estudantil, certo? Do carro dela financiado, enfim. Ela é toda empoderada, mas toda endividada. Não seja mãe solteira, ou seja, não adianta. Nenhum homem quer carregar a carga de outro homem. Eles estão querendo empurrar na mídia aí, goela abaixo de muitos homens, falando que homem é aquele que cria, não é o que faz. Então, rapaziada, preste atenção. Agora, o 6º ponto é: saiba como dar prazer para ele entre as 4 paredes. É isso. Ou seja, no Instagram ela coloca biquíni e faz tudo, né? Todas aquelas poses lá, Deus é fiel, que fica de ladinho. Porém, nas 4 paredes, fica de santinha. Não adianta. Então, tá aí os 6 passos para que você possa ter um homem de alto valor. Isso é para as mulheres. E a maioria dos homens concorda comigo. Principalmente os homens que fazem parte da nossa comunidade, a comunidade The Bible for Men. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura. Mas o insensato não. Porque gasta tudo o que ganha. Rapaziada, o importante não é o quanto você ganha, mas o quanto você gasta. Ou seja, você precisa controlar os seus gastos para que você possa viver no pouco. E quando o seu salário aumentar, ou seja, você receber uma promoção, conseguir um outro trabalho, um outro emprego, você mantém aquele seu padrão de vida. Ou seja, simples, tal, para que esse valor maior que está entrando na sua conta, ou seja, extra, entre aspas, você invista. Invista em você, no seu business, em viagens, enfim. Invista em você. Então seja um homem sensato. Quem é bondoso e direito terá uma vida longa e será tratado com respeito e justiça. Se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que diz. O preguiçoso morre desejando muitas coisas porque se nega a trabalhar. Ou seja, o fardo da performance. De novo, não adianta, rapaziada, faça o trabalho. O homem direito tem confiança em si mesmo, porém o mal só finge que tem. De novo, fake it until you make it. De início é importante você fingir, porém você ficar só no fake não adianta. Por isso que muitos homens eles entram no relacionamento e depois não dão certo, quebra a cara.
Ou seja, não consegue manter o seu frame no relacionamento. Isso não quer dizer que você será perfeito ou terá um relacionamento perfeito se você manter o seu frame. Porém, você terá sucesso se você não apenas fingir, mas você ser de fato essa pessoa congruente, ou seja, ser esse cara de fato com quem você parece ser. Não apenas esse parecer, mas ser o cara. Então esse fake it until you make it foi quebrado com a RP, porque esse foi o início da manosfera. Tem um livro interessante do Iron Wood. Ele é um americano, enfim, ele morou no Japão e tal. E se eu não me engano tem até traduzido no português, a manosfera, ou seja, a história da manosfera. Então nesse livro ele fala sobre todas as siglas, né? Incluindo os POAs, Threadcons, que é os cristãos conservadores tradicionais, os movimentos dos direitos dos homens, MGTOWs, enfim, Red Pill, todas essas siglas. Então é interessante que a RP, vamos dizer que é nova, entre aspas, na manosfera, porque a manosfera tem mais de 20 anos, e a RP, ou seja, esse conceito, né, o nome RP, creio eu que é desde 2004, se eu não me engano, 2006, a primeira vez que eles falaram sobre esse nome RP. Então esse fake it till you make foi quebrado pela RP. E como eu falei, a RP ela é aceitação. Então quando você aceita e não apenas finja, mas você é o cara, os homens aprontam os cavalos para a batalha, mas quem dá a vitória é Deus, o Senhor. Então, rapaziada, continua acompanhando, dando seu joinha, deixando seu comentário. Então, agindo dessa maneira, você irá estar ajudando a nossa comunidade e ajudando o meu trabalho. Lembre-se, peso, grana, game frame. Um abraço, até mais, fica na paz.